Glórias a Deus, graça e paz para todos. Bom dia, pode sentar por gentileza. Deus abençoe, bom estarmos novamente juntos, né? A palavra do Senhor fala lá em Hebreus, capítulo 10, que nós não devemos deixar de congregar, porque essa não é a vontade do Senhor, né? Então nós estamos aqui porque quando você está na igreja, você está em comunhão com a igreja. Para estar em comunhão com Cristo, tu tem que estar em comunhão com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Quem não está em comunhão com a igreja não pode estar em comunhão com Cristo. Então é de suma importância que você esteja. Então foi eu começar a bateria da terminal. Vamos para outro. Então é importante nós estarmos na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Amém, querido? Então é de suma importância você estar aqui, principalmente na escola bíblica dominical. Muitas igrejas, elas não têm a escola bíblica dominical, mas a escola bíblica é um modelo de igreja lá da nossa geração e ela não pode deixar de existir, porque é nela que a gente aprende a palavra do Senhor. Domingo à noite é um culto onde todo crente gosta, né? Porque vem à noite, etc. Né? Alguns participar das suas tarefas, se apresentar, dizer eu estou aqui, eu vim, né? Mas a noite é um culto de celebração ao Senhor. Mas na parte da manhã é o culto de aprendizado. É onde a gente aprende a palavra do Senhor. Eu digo isso porque eu tenho o exemplo disso. Eu, minha esposa, a pastora Sandra, né? Nós somos fruto de escola bíblica dominical. Por esse motivo nós estamos firmados até hoje na palavra do Senhor. Quem não é praticante não é da escola bíblica dominical, eles não crescem na palavra, não se envolvem na palavra, né? Por esse motivo, Deus nos chamou um dia para ministrar a palavra, para ensinar, para pregar, justamente porque nós aprendemos na escola bíblica dominical. Então, nós estamos aqui nessa manhã justamente para aprender a palavra do Senhor. Eu quero, antes de tudo, agradecer a noite eu vou fazer. Nós recebemos uma carta convite da Assembleia de Deus, Fortaleza da Fé, Ministério Shalom. Os cultos seriam dia 24 e dia 25. É uma igreja que esteve aqui conosco, nos honrando com a sua presença no nosso aniversário de 23 anos. Eles fizeram 22 anos. Tá? E nós recebemos a cada convite. Toda vez que eu pude, eu anunciei o culto aqui. E toda vez que tiver, irmãos, uma saída, uma carta convite, vamos marcar na agenda essa data para a gente ir. Porque é legal isso, eles estiveram aqui, trouxeram uma quantidade de pessoas, nos honraram com a presença, tanto o pastor quanto a pastora estiveram aqui presentes, né? Lá chama de Diaconisa. Então, e eu quero agradecer as pessoas que estiveram conosco. Eu marquei aqui às 19 horas, saímos um pouco mais tarde aguardando alguém, e o culto lá já tinha começado há algum tempo, até porque, infelizmente, a carta ela não estava no horário, né? A secretária lá, acho que a secretária, o pastor também assinou e também não conferiu. E aí não tinha horário. Mas aí nós chegamos um pouco lá para 7h20, que eu fiquei guardando aqui, e acabou que já tinha começado o culto há algum tempo. Mas nós fomos bem recebidos, me levaram lá para o altar, a gente ficou lá, foi muito bem recebido. Então eu quero agradecer a diaconisa Rosana, que ela precisou dar uma saída na parte da manhã, mas me comunicou que de lá ela estava indo direto para cá. A diaconisa Crente esteve com a gente, o Luquinha e a Luna fizeram presente lá com a gente. E foi assim uma noite muito agradável, de mais uma igreja, mais um farol de Deus ali naquele local, ali 22 anos, pregando a palavra do Senhor. Então, quero agradecer, mas também ao mesmo tempo falar para os irmãos que quando nós tivermos uma saída, tá? Para os irmãos colocar na agenda, porque a gente anunciou aqui. É um aniversário de uma igreja, quando a gente tem a nossa festividade, a gente gosta que pessoas venham também nos visitar. Então é importante que a gente separe esse dia, por isso que eu já anuncio antes, receber uma carta com muita antecedência dele,
E é muito importante fazer isso, irmão, fazer uma visita, estarmos em comunhão, né? O culto é um pouco diferente para nós, porque cada um tem uma maneira de cultuar a Deus. Toda igreja tem uma maneira de cultuar a Deus, e Deus recebe a maneira que cultua, né? Então o culto é um pouco diferente, a gente fica lá em cima, as pessoas que cantam lá embaixo, aquelas coisas todas, muito instrumento, é pandeiro para tudo que é lado, né, irmão? E foi assim um barulho legal, um som lá legal. Eu gostei, né? Onde eu estou, eu adoro a Deus, seja o que for, eu estou adorando. Se for na tradicional, estiver dormindo, eu estou adorando. Se for na pentecostal, que está pulando, eu estou adorando. Onde eu estou, eu adoro a Deus, amém, irmão? E foi assim muito legal. Então eu quero agradecer aos irmãos que nos acompanharam ali. A minha presença tinha que estar ali, tendo visto que o pastor honrou aqui no nosso aniversário. Eu gostaria que a próxima, tá, você estivesse mais atento. A gente não só tem que ir em alguma coisa quando a gente é convidado para participar, ou cantando, ou pregando. A gente tem que ir quando a gente é convidado para participar também. Amém, gente? Então fica aqui a minha palavra. Mas agora eu vou orar. Eu tenho alguns pedidos de oração, né? Primeiro eu quero agradecer a Deus pelo Sérgio, conforme já foi colocado no grupo. Graças a Deus passou pela cirurgia, está em casa já. Graças a Deus já fomos visitá-lo, enfim. Então, graças a Deus, a única coisa que aconteceu ali, ele diminuiu, emagreceu um bocadinho, pelo menos diminuiu um pouco a barriga, né? Mas está bem, graças a Deus. Amém, Pedro? Amém. Então, mais uma resposta de Deus. Mas existem pessoas necessitadas das nossas orações agora. Amém, igreja? Amém. Enquanto você está aqui, tem pessoas que estão precisando. Gostaria até de estar no culto. Alguns têm todas as condições de estarem, mas não estão. Aguarde em Deus que não esteja em outra situação para ter vontade de estar na igreja. Porque vai ser dessa maneira, né? A Bíblia fala lá em Amós que vão andar, né? Andar como vagabundos de Oriente a Ocidente, tendo fome não de pão e sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus, e não vão encontrar. Vai chegar um tempo que a igreja não vai estar mais aqui, irmãos. Então, enquanto ela estiver, tenha prazer de estar na casa do Senhor. Amém, irmão? Quando ela estiver, tenha prazer, porque vai chegar nesse dia. Eu vou para tudo que é lugar procurando uma igreja, e não vai ter uma igreja apertada, porque a igreja já saiu da terra. E nós não estaremos aqui, amém, queridos? Então é importante que você esteja congregando na igreja, que é o corpo de Cristo. Mas a gente precisa de orar para aqueles que estão precisando agora, e você já sabe quais são os pedidos de oração. Eu vou orar nesse momento, sempre lembrando do diácono Júlio, da minha sogra, né? Meu sogro sempre debilitado, mas graças a Deus, Deus está trabalhando. O senhor, 94 anos, está em casa, graças a Deus, não está em cima de uma cama, não está entubado, e Deus está trabalhando. Amém, Deus? Senhor, meu Deus, se pudesse colocar de pé, a gente agradece. A gente não, Deus agradece. Eu quero te agradecer pela tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Eu quero te louvar pela beleza da tua santidade. Muito obrigado, Senhor, porque aqui estamos na tua casa, porque não existe outro lugar melhor para estar do que na tua casa. Mas vale um dia nos teus atos do que 1000 fora dele. Diz assim a tua palavra. Então, Pai, nós queremos te agradecer, porque aqui estamos para aprender da tua palavra, que é a palavra que liberta a nossa vida. Então, estamos aqui agora. Primeiro pedimos perdão pelos nossos pecados, nossos erros, falhas, negligências, diante de ti, diante da tua presença. Amarra toda a força oculta que estiver aqui oprimindo a mente. Sai desse lugar agora em nome de Jesus. Libera a mente aqui para te adorar, porque os irmãos é importante de nós vermos, cumprimentarmos, mas nós não estamos aqui por causa de irmão, nós estamos aqui por causa de Jesus. Quando a gente vem para a igreja é para adorar a Ele, e Ele não falta, Ele sempre está presente no nosso meio. Então, Pai, nós queremos te agradecer
Mas agora, Pai, existem pessoas precisando agora de nossas orações. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Eu vou a alguns cultos e eu vejo lá o trabalho excelente, mas eu não vejo muitas vezes a igreja orar pelos doentes, orar pelos enfermos. Mas nós fazemos isso aqui, porque nós sabemos da necessidade de uma pessoa estar curada, liberta. E eu peço agora, Senhor, pelas pessoas que estão com câncer agora, que é o meu sobrinho Claudinho, que é a Neide, que é a Sônia. Oh Deus, eu peço agora que o Senhor venha operar e trabalhar. O Senhor conhece cada um. Aquelas pessoas serem libertas em alguma área, sejam libertas. Porque o corpo não terá salvação eterna. O que terá salvação eterna é a alma. O corpo está condenado à sepultura e à morte. Não há como o corpo ser salvo. O que vai ter uma vida eterna é a alma. Mas, se ainda for a tua vontade que haja cura, para que através da cura essas pessoas venham propagar a tua palavra, confessar o Senhor como único e suficiente Salvador, e falar e testemunhar do teu poder, que o Senhor faça. Porque é a tua vontade que prevalece. Nós aqui estamos intercedendo, mas a tua vontade é que prevalece nas nossas vidas. Então entregamos todas em tuas mãos. Pedimos pelo meu sogro, Diácono Júlio, trabalha, sustenta, fortalece o teu filho, a minha sogra também, que tem cuidado dele dia a dia. Muitas vezes vê o cansaço, fica fatigada, mas que possa ter, como Isaías 40:31, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e que a força dela seja renovada agora, no nome do Senhor Jesus. E se há no nosso meio qualquer pessoa com qualquer tipo de doença, de enfermidade, em nome de Jesus agora nós pedimos: sai desse corpo agora. Algum plano diabólico contra a vida de qualquer um agora, seja em qualquer área da sua vida, sai agora. Sai agora em nome de Jesus. Espírito oculto que quer trabalhar nesse lugar, nesta manhã, sai agora do nosso meio. Somente a presença do Espírito Santo esteja aqui nesse lugar. Oh Deus poderoso, amarra o valente agora. O valente seja amarrado agora, para que o teu poder possa prevalecer. Dá liberdade agora para o teu povo que está aqui te adorar, ouvir a tua palavra, aprender a tua palavra, ser liberto pela tua palavra, porque é a palavra que nos liberta. Então, Pai, fique com cada um de nós. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. E a igreja diga glórias a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Agora sim pode sentar, Deus abençoe. Meus amados, queridos, nós vamos ministrar uma palavra hoje, começar um estudo. Se der para terminar hoje, a gente termina, se não der, a gente vai poder seguir em frente. Depois desse estudo, eu vou vir com outros estudos, e o próximo vai ser sobre santidade. Mas eu quero falar nesta manhã sobre o tema, o estudo bíblico sobre libertação, tá? Nós queremos falar hoje sobre isso. A gente está vendo a necessidade disso. Amém, queridos? Quem quer aprender, diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque muitas vezes a gente vem, confessa Cristo, vem para a igreja, adora a Deus, etc. E a gente ainda precisa de ter uma mudança na nossa vida, em algumas áreas. A verdade é essa. Não é verdade? Amém, querido? Amém. E a gente precisa ensinar. No livro de Atos, eu quero que os irmãos abram agora, no capítulo 8. Vai ser a leitura inicial. Atos capítulo 8, no versículo 30. Vamos até o 36. Atos capítulo 8. Você que está chegando do outro lado. Atos capítulo 8, do 30 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui fala Filipe, né? E o etíope, que era o eunuco, né? O eunuco etíope. Diz assim a palavra do Senhor. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías
e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matador, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Versículo 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Vamos até o 37. Disse-lhe Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim ele foi batizado. Mas é dentro dessa passagem aqui que eu quero ministrar esse estudo aqui, no nome do Senhor Jesus. Senhor, te adoramos pela beleza da tua santidade, porque dentro de cada um de nós habita o Espírito que é santo, e porque ele é santo, nós precisamos também viver uma vida de separação e de santidade. Te agradecemos pela noite que nos deste, como já foi falado aqui, pelo primeiro alimento que já derramou na nossa mesa, o café da manhã, e agora estamos aqui recebendo o primeiro alimento espiritual, que é a tua palavra, que é o pão que desceu do céu, chamado Jesus Cristo, para nos alimentar. Fale conosco através desse estudo, amarra tudo aquilo que não provém de ti, arranca tudo aquilo que impede a mente de aprender a tua palavra nessa manhã, porque a tua palavra é que liberta as nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, gente? Então eu quero falar sobre libertação. O que a Bíblia diz, os seus tipos que nós precisamos aprender e como ser liberto. Agora, antes de tudo, nós estamos aqui no texto, vocês já leram bastante, capítulo 8 de Atos. Se ainda não leram, passa a ler, porque libertação vem através de comunhão, de relacionamento com Deus, com a palavra, com a oração, né? Enfim. E aqui está um texto aqui que a pessoa que estava ali lendo, ele não entendia de nada que estava lendo. Não é verdade? Amém? E aí ele fez a pergunta: como é que eu posso entender se não há quem? Irmãos, toda igreja, se você não está aqui, mas não quer participar, se quiser ir para casa, não tem problema nenhum não, porque tu está na igreja para participar. Amém? Não tem problema nenhum, porque alguns eram até melhor que ficassem, porque não participam da escola bíblica. Então nós estamos aqui para participar da escola bíblica. Então, se você não tem quem me ensine, eu não vou entender nada. Então ele pediu explicação, estava falando acerca de Jesus, né? E foi explicado acerca de Jesus, ele passou a ter entendimento. Existem pessoas que estão na igreja há 30, 40, 50 anos, mas não tem entendimento de nada da Bíblia Sagrada, infelizmente. Eles vêm para o culto, eles adoram a Deus, participam, eles cantam, eles fazem o que tem que fazer, eles pregam a palavra, mas muitos ainda não têm entendimento da palavra, irmãos, né? Bom, eu não sou contra, e aqui quem sou eu para falar de denominação, mas cada um tem a sua característica de culto, a sua direção pastoral, a sua liturgia de trabalho. Existe igreja aí, por exemplo, que tem uma placa lá chamada culto de libertação, né? Eu não tenho nada contra isso, cada um na sua direção. Eu, por exemplo, eu sou mais chegado pela palavra de Deus, que é a palavra que liberta. Então, naqueles cultos de libertação, muitas vezes vai crente que já está 30 anos na igreja. Aí nem vai diácono, vai diaconisa, talvez vai pastor, vai pastora, vai ovelha, vai não sei quem, vai ministério de louvor, né? Que vai para um culto de libertação que já está com 30 anos na igreja.
Então, o que eu quero nesta manhã com você? Assim como ele disse aqui, ó, eu estou lendo, mas eu não estou entendendo nada, porque ninguém me explica. Eu estou aqui nesta manhã para te explicar. Amém? Se você já leu alguma coisa, você não entendeu ainda, porque senão tu vai ficar nesse negócio de libertação a vida toda e não vai adiantar. Tem crente 30 anos que vai para esse tipo de culto, eu conheço alguns irmãos, e não tem mudança nenhuma. A verdade é essa, aquele momento de mover, é aquele momento apenas ali, mas depois volta à normalidade, porque não houve uma transformação, não houve uma mudança, porque a mudança vem através do entendimento da palavra de Deus. E é por isso que eu quero, nesta manhã, assim como um texto aqui, ter alguém para auxiliar e para colaborar com aquela pessoa que não entendia nada do que estava lendo. Eu quero hoje também ser o Felipe na tua vida nessa manhã. Amém, querido? Amém, querido? Então, eu quero falar sobre libertação, né? O que diz a Bíblia? Primeiro ponto: não pode fazer nada que não seja de acordo com a Bíblia Sagrada. Tudo é pela Bíblia Sagrada, amém? Alguns escrevem vários livros. Tem pessoa que fala tanto isso, depois morre até por causa disso, né? Enfadado, cansado de tanto isso, tanto aquilo, e acaba que morre por aquela situação que vivia naquele tipo de ensinamento. E eu não sei qual o motivo que às vezes leva a pessoa à própria doença e depois de me ensinar tanto. Então a gente precisa de entender a base, é a Bíblia Sagrada. Amém, querido? Agora, o que diz a Bíblia, os seus tipos de libertação e como ser liberto. Então, vamos lá. Primeiro ponto: libertação, segundo a Bíblia. Eu gostaria que você estivesse prestando bastante atenção. Pode ser crente há 500 anos. Você vai precisar de aprender a palavra de Deus hoje. Amém? Hoje. Às vezes a pessoa fala assim: porque eu já sou liberto, não sei o que, não sei o que lá. A gente precisa de entender. Por exemplo, quem vai ministrar esse estudo aqui é um cara que tem exemplo disso. Porque até meus 21 anos de idade eu não conhecia nem Bíblia. Eu não sabia o que era a Bíblia. 21 anos de idade, não sabia o que era a Bíblia. Primeira vez que eu fui na igreja, recebi a palavra, entendi a palavra, fui lá na frente. Se me chamaram, se eu fui escolhido, se eu recebi Jesus, se eu confessei Jesus, aí é outro assunto aqui, a gente não está nesse estudo. Mas até o dia de hoje eu fui liberto. Então eu tenho como ministrar essa palavra, né? Amém, irmão? E aí como que eu fui liberto? Através de escola bíblica dominical, através de ensinamento da palavra, da assiduidade nos cultos, em comunhão com a igreja. Aí tu vai ser liberto. Agora, como que eu vou ser liberto de alguma coisa? Eu só não tenho comunhão com a palavra, comunhão com a oração, comunhão com a leitura da Bíblia Sagrada, comunhão com a igreja. Aí, meu irmão, vai lá para a placa do culto de libertação, vai ficar lá indo 10 vezes, lá 20 vezes, 30 vezes. A verdade é essa. E aí tu vai lá para o culto de libertação, só dá crente. Meu Deus, crente? E até se não fosse crente, não era para ter, porque primeiro o cara tem que ser salvo, transformado, porque é a palavra que vai libertar ele depois. Amém, querido? Ninguém pode ser liberto de nada antes de ter Cristo. Amém? Não adianta ir para um lugar para você participar, para tentar libertar uma pessoa que ainda não tem Cristo. Ela não será liberta. Só é liberto quem tem Cristo e vive uma vida com Cristo. Ponto final. Então vamos lá. Libertação segundo a Bíblia, não é segundo o pastor Antônio Carlos, é segundo a Bíblia Sagrada. É a ação de Deus para livrar o ser humano do pecado. Amém, querido? Da opressão e das forças do mal. Então, repetindo, o que é libertação segundo a Bíblia Sagrada? E a gente vai usar aqui alguns versículos que vai de acordo com o estudo. Libertação segundo a Bíblia Sagrada é a ação de Deus para livrar o ser humano do pecado, da opressão e das forças do mal. Bom, quem está entendendo aí? Essa é a libertação segundo a Bíblia Sagrada. O que é libertação? A libertação, salvação é
um ato. Cristo te chamou, te escolheu. Efésios diz que não vem de nós, mas é dom de Deus, foi um presente que Ele te deu. Mas a libertação é um processo contínuo de transformação. Amém, querido? A libertação é um processo contínuo de transformação e entrega a Deus. Então, como é que eu posso ser liberto? Se a libertação é a ação de Deus para levar o ser humano do pecado, da opressão e da força do mal que tenta atuar dia por dia contra a nossa vida. Amém, querido? Ou não é? Todos os dias, opressão, pecado, força do mal. Mas o que é libertação então? É um ato, é um momento? Não, é um processo contínuo de transformação. Mas essa transformação, esse processo só virá se você tiver uma entrega total da sua vida a Deus. E é por isso que tem muito crente dentro da igreja que não tem libertação de nada, irmãos. Nem da força do mal, nem da opressão e nem do pecado. Justamente porque é um processo, diga comigo assim, um processo contínuo de transformação e entrega a Deus. Segundo a Bíblia, a libertação pode ocorrer tanto na área física, e a gente vai ensinar aqui, se não der para acabar hoje, a gente acaba no domingo, tanto na área física quanto na espiritual. E o que vai acontecer? Ele vai trazer liberdade ao ser humano. Para isso Cristo veio. A Bíblia diz, olha, que ele veio para trazer liberdade para cada um de nós. E liberdade de quê? Para você ser livre para pecar? Não, liberdade dessas opressões, do pecado, das forças do mal. Você está entendendo, irmão? Eu vou procurar ser o mais claro possível para vocês. Assim como o Felipe foi. O mais claro possível para vocês. Se você não sair daqui aprendendo nada sobre libertação hoje, eu sinto muito, vai para culto de libertação. Vai para culto de libertação. Talvez alguns que estão aqui já foram várias vezes e ainda continuam na mesma situação. Porque não é um cultinho, aspas, culto de libertação para mudar a tua vida. Porque é um processo contínuo de entrega a Deus. É o que eu fiz na minha vida, irmãos. Eu vim do pecado, eu vim do mundo, mas eu tive um processo contínuo de entrega a Deus. Eu não faltava culto, eu não faltava escola bíblica dominical, eu era presente, eu era assíduo, eu lia a Bíblia, eu me alimentava, eu orava 2 cultos, quarta e domingo, mas eu me alimentava da palavra. Não adianta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É legal, trazer o povo todo para a igreja todos os dias. Legal, vai para o trabalho todos os dias. Mas não é isso que vai mudar a tua vida. Primeiro, você tem que entender. Ele falou, agora eu entendi. Agora eu estou entendendo daquilo que eu estava lendo, que agora não tinha ninguém para me explicar. Então, se nunca teve alguém para te explicar, hoje eu estou aqui para te orientar. Amém, querido? Então não adianta, às vezes, só bater um papo, conversar. Tu tem a libertação, o processo contínuo de transformação precisa de entrega a Deus. Então, segundo a Bíblia, ela pode ocorrer, diga comigo assim, tanto na área física quanto na espiritual. E ela veio para quê? Para trazer liberdade ao ser humano. Amém? A Bíblia apresenta a libertação como um tema central. Libertação é um tema central da Bíblia, porque ligado à libertação também espiritual, a libertação emocional e a libertação física. A Bíblia descreve, pastora Sandra, Deus como o libertador. Diga para o teu irmão assim, o teu Deus é o Deus libertador. E é a Bíblia que descreve Ele como Deus libertador, irmão. Muitas vezes você tem o Deus apenas como Salvador, mas Ele também é o Deus libertador. É a Bíblia que descreve, né? E ao mesmo tempo Ele veio também na história, que a gente conhece toda a história bíblica, para salvar seu povo.
Mas um dos exemplos mais emblemáticos é a libertação dos israelitas quando eles estavam na escravidão lá no Egito. Não? Eles não foram libertos da escravidão? Amém, querido? Amém. Eles foram um povo, eles eram um povo escolhido, mas eles estavam na escravidão. Porque a libertação ela pode ser tanto na área física, espiritual e emocional. E eles estavam ali, naquele momento ali, a história diz isso, estava ali tantos anos escravizado ali no Egito, como povo de Deus. Talvez você é o povo de Deus, mas está escravizado tanto tempo no pecado, na força do mal. Quem está entendendo aí? E hoje pode ser a oportunidade da tua vida para te libertar. Mas o que o senhor vai fazer? Eu não vou fazer nada aqui, eu só vou meditar a palavra. Porque não adianta, se depois você vir, botar a mão na cabeça, expulsar demônio, se não entender a palavra, irmãos. E ponto final. É dessa maneira que eu entendo a Bíblia, é dessa maneira que eu vou seguir até o dia que Deus me tirar essa terra. É apenas um mover, apenas um momento. Tem que ter comunhão com a palavra. Tem que ter oração. Tem que ter comunhão com a igreja. Tem que ter relacionamento com Deus, irmãos. Amém, querido? Senão não vai ter mudança. Então, a libertação de israelita da escravidão do Egito é um exemplo para nós aqui, que estava sendo liberado por um homem chamado Moisés. E esse evento, vamos colocar como evento, simboliza como Deus ouve o clamor dos oprimidos. Deus ouviu o clamor dos oprimidos. Eles clamavam por liberdade. Amém, querido? Eles clamavam por liberdade. Deus ouviu o clamor dos oprimidos. Ele ouve, ele age trazendo liberdade. Deus quer trazer liberdade para a tua vida nesta manhã, irmãos. Você não confirma falando amém, então é contigo mesmo. Eu estou aqui para ensinar a palavra. Tem boca que parece estar amarrada, né, irmão? Meu Deus do céu, né? Eu falei aqui no domingo passado aqui que eu conheço um local que eu frequentei em alguns momentos. Não fui de lá, mas frequentei em alguns momentos. Que a maioria delas que participam desses atos lá, fica com a boca amarrada. Tu pode notar, qualquer pessoa endemoniada, a primeira coisa que faz, mão para trás e a boca assim. Só notar. Irmãos, vamos adorar a Deus. Tu está na casa do Senhor, irmão. Tu tem liberdade para adorar a Deus e falar glória a Deus, aleluia, amém. Cada vez que tu fala isso, tu está falando, tu está concordando com a palavra. Amém, querido? Amém. Bom, agora eu falei aqui dessa parte de Moisés, o povo que teve a libertação lá no Egito. Agora no Novo Testamento. Vamos agora para a nossa atualidade. O Novo Testamento. A libertação ganha um significado ainda bem mais profundo. Pastor, só não. Bem mais profundo. Jesus Cristo, ele é apresentado como aquele que veio para libertar a humanidade do pecado e as suas consequências. Porque o pecado traz consequências. O pecado traz consequências na mente, no emocional, na culpa. Ou não é? Então, não é por isso que é o pecado, a opressão é a força do mal, porque o pecado vem, depois ele traz consequências. Não é só consequência, não. Eu pequei, agora eu vou pagar pelo que eu pequei. Não é essas consequências que a Bíblia fala, as consequências aqui, que você passa a ser também oprimido pela culpa, pela condenação. Quem está entendendo? E quando a gente fala aqui, a gente fala, não, porque pecou, agora Deus vai pá. Mas o pecado traz as suas consequências. Uma consequência que te leva a ficar uma pessoa oprimida. Quem está entendendo aí? E a Bíblia apresenta Jesus Cristo como aquele que veio libertar a humanidade. Lucas, agora vamos passar pela palavra, Lucas capítulo 4, 18 e 19. Lucas capítulo 4, 18
e 19. Diz essa a palavra do Senhor. Lucas 4, 19. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. O Espírito do Senhor está sobre Jesus aqui, ó, porque Ele me ungiu para fazer o que, irmãos? Pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Deus foi, quando Ele veio, não foi só para a salvação, Ele veio para tudo isso aqui, para fazer uma libertação total. Amém? Uma libertação total. Só que Jesus, ele afirma que ele foi enviado. Eu fui enviado. Você só tem Jesus da vez como para salvador da sua alma. Não é verdade, irmão? Mas ele diz aqui, olha como é que ele foi. Eu fui enviado para proclamar liberdade aos cativos. E quem é que está no cativeiro, irmãos? Aqui não é literalmente como o povo esteve lá na Babilônia, não. Aqui é o cativo do mal, da opressão, do pecado, da culpa. Quem está entendendo, irmão? Que pessoas ficam na igreja a vida toda, mas está no cativeiro. Cativeiro do emocional, do inimigo trabalhando a força do mal. Ser cativo. E ele veio para libertar, aleluia, aqueles que estão no cativeiro. Então ele veio para você, para mim, para cada um de nós. Você está do outro lado, para as nossas vidas. E hoje, amanhã, de libertação na tua vida. Amém, queridos? Então vamos lá. E ele diz também, a palavra de Deus diz que ele veio proclamar liberdade aos cativos. Mas ele também diz que veio pôr em liberdade hoje oprimidos. Amém, querido? Ele veio pôr. Tem pessoa que está em cativo, está preso, acorrentado pelas forças do mal, pela opressão do inimigo, do pecado. Que o pecado tem as consequências. Se for outro pastor que prega só que o cara vai morrer e tal, pecado tem consequência. Tu pecou aqui, tu vai morrer ali. Tudo bem, mas a consequência aqui é que a pessoa fica no cativeiro da culpa, da indecisão, fica preso. As consequências justamente são isso. Amém, querido? Não tem esse negócio que você pecou agora, então você vai ver, você vai pagar. Deus não pensa da maneira que você pensa, meu irmão. Se Deus pensasse da maneira que você pensa, todos nós já estaríamos mortos. Deus é Deus de amor. Agora ele ensina a palavra dele. Amém, querido? Então as consequências justamente que tu fica na opressão. As pessoas pecam, aí depois o inimigo vai, opa, agora eu consegui o meu objetivo, porque é a força do mal, e agora ele vai sofrer as consequências. Vou largar ele, e agora ele vai ficar se condenando, se culpando, se oprimindo, amarrado, preso. Quem está entendendo aí? E ponto final, é dessa maneira, irmão. Isso aqui é palavra de Deus para a tua vida nesta manhã. Amém? Então diz aí Lucas aí, né? Mas ele também veio para pôr em liberdade aos oprimidos. Aqui, no caso, essa palavra opressão vai além do físico. Inclui também a libertação de culpas, que eu falei aqui, de vícios, de medos e de forças espirituais malignas. Ele veio para te libertar completamente. Amém, querido? Completamente. Então, isso tudo aqui inclui, quando ele veio para proclamar a liberdade aos cativos, dar liberdade aos oprimidos. Tudo isso aqui, a opressão, ela vai além do físico. Ela inclui também libertação de culpas, vícios, medos e forças espirituais malignas. Né? Porque tem muito crente que está na igreja há muitos anos. Ele fala muita coisa, mas ele é viciado em determinadas situações. Inclusive, Apocalipse diz que os viciados não entrarão no reino de Deus. Eu gostaria que você lesse bastante esse livro de Apocalipse, porque se você está preso a algum tipo de vício, é bom de se libertar.
Porque Apocalipse diz que os viciados não entrarão no reino de Deus. E aqui não está falando de cocaína e de maconha, está falando de vício. E os vícios podem ser muitas coisas na nossa vida. Entendeu o negócio? Entendeu o recado, irmãos? Entendeu o recado? Então é bom que a gente entenda. E às vezes o inimigo, na sua força do mal, ele apresenta muitas coisas para nós, e a gente fica preso, viciado, amarrado, e depois a culpa vem, a opressão vem, e aí é por isso que você tem que estar ligado com a palavra para ser liberto. Amém? O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele ensina que a verdadeira liberdade é viver em Cristo. Diga comigo assim: a verdadeira liberdade é viver em Cristo. Está em Gálatas capítulo 5, no versículo 1, que está anotado aqui. Ele escreve da seguinte maneira: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade. Ele veio para te libertar. E diz aqui também o seguinte: permaneça o quê? Diga comigo, firmes. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Diga, ainda vai chegar um tempo aqui, tá? Porque eu não dei o estudo. Quando eu falar, tu já colocar aqui para o povo. De manhã não dá muito para ver. Então, mas diz o versículo completa também. O versículo não para aqui. O versículo segue dizendo: permaneçam o quê? Firmes. E não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha o que Paulo fala aqui, irmãos. E não se deixe novamente se submeter a um jugo de escravidão. Ele veio para te libertar, e você mesmo que novamente se prende a um jugo de escravidão na tua vida. Quantos pregadores que estão caídos aí, que estão com o jugo da escravidão na vida? Porque quantos crentes, quantos ministros de louvores? Existe alguns aqui que eram da dança, estão aí jogados. Pensei que todo mundo ia estar na presença de Deus. Deve ter 2 ou 3 ou 4. Uns 4. Eu também, a vida eu não conheço direito, eles também não conhecem a minha, também não sei como é que estão. Para uma quantidade que nós achamos grande aqui, né? Então não é só reunião, isso, aquelas coisas. Não é só isso. É convivência com Cristo. É falar como Paulo falou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Porque eu estou crucificado com Ele, a minha carne foi crucificada com Ele. Mas Paulo também tinha a mesma situação de cada um de nós. Eu esburro o meu corpo todos os dias, porque ele tinha uma preocupação que o velho homem pudesse ressuscitar. Então ele tinha o quê? O que ele tinha? Um processo contínuo com Deus, na presença de Deus. Paulo também tinha as mesmas situações que você e eu, mas ele tinha uma diferença. Ele tinha um processo contínuo com a presença de Deus na vida dele. Amém, querido? É a diferença dos homens do passado, que são sujeitos aos mesmos pecados que nós somos. Eles não são, Deus não colocou de maneira diferente nenhum de nós. A diferença era que eram homens que tinham relacionamentos com Deus, mulheres que tinham relacionamento com Deus. Essa era a grande diferença. Quer fazer a diferença nesse mundo? Tenha relacionamento com Deus. O mundo vai ver você como crente, como servo de Deus, como filho de Deus, como luz nessa terra. Então Paulo, ele expressa dessa maneira, né? Então, o que eu entendo aqui, que a libertação, isso significa a libertação não é apenas um evento. Não é um evento. A saída do povo do Egito e tal, foi libertou, mas passa a ser até um evento, o tamanho foi a história, né? Mas a libertação, na verdade, propriamente dito, não é um evento. Ela fala que evento é evento. O cara faz um evento antes, evento, passou, né? Mas a libertação não é apenas um evento, mas é um processo contínuo.
Amém, querido? Quando o povo que foi liberto do Egito, lá no deserto, começou a lembrar novamente lá de onde estavam oprimidos, escravizados, olha o que aconteceu com a vida deles. Porque não é você ser salvo, não é você ter Cristo, é um processo contínuo com Deus. Amém, querido? É um processo, é o que eu falei no domingo passado. 7 dias se passaram, um dia tem 24 horas, 7 vezes 24, 168 horas. Quanto tempo você leu a Bíblia e orou em 168 horas em uma semana? Mas quantas horas você trabalhou? Porque tu tem medo de não ter dinheiro? Porque tu tem que agradar teu patrão? Porque tem medo de ser mandado embora do emprego? Mas não tem medo do que pode acontecer com a tua vida espiritual, cara? 168 horas na semana. 7 dias se passaram. Vezes 24 horas, Deus é justo, não deu 25 para ninguém para falar, eu faço mais porque eu tenho 25 horas. Multiplica isso e não dá 168 horas. E 168 horas, o que tu fez com a Bíblia? Tu leu a Bíblia? Tu orou a Deus, tu separou? É por isso que ainda precisa ser liberto. Porque não tem um processo contínuo na tua vida com Deus. Libertação, não adianta culto de libertação, irmãos. Cada pastor tem sua liderança. Aqui eu lidero aqui a igreja e eu não sou de fazer culto de libertação. Eu sou de ensinar a palavra. Foi a palavra que me libertou. Ponto final. Deu certo para mim, dá para você também. Agora tem que ter vontade, desejo, fome da palavra. Vontade de comer a palavra. Amém, querido? Se alimentar. Até a refeição nossa para os filhos, que são 4, alguns têm 6. Tem uns garotos aqui que são 6. Mas os certos são 4. Café da manhã, lanche, almoço, lanche e janta. Os certos são 4. Mas temos aqui, deve ter umas 7 refeições. Quando for trabalhar para sustentar a casa, vai ter 2 só. Enquanto a papai e mamãe tem 7. Depois vai ter só 2. Mas aí o cara tem 4 refeições para alimentar o físico e as refeições espirituais, que tu não separa tempo nenhum para Deus. Como é que fica? Não é verdade? Aí como é que fica? Aí vai ficar aí precisando de oração a vida toda. A vida toda, irmãos. Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para ensinar a palavra. Por isso que eu li Atos capítulo 8, versículo 30 até o 36. Não tem quem me explique. Eu estou aqui para explicar. A gente faz escola bíblica dominical aqui para ensinar. Amém, queridos? É para isso que a gente faz escola bíblica, para ensinar, para aprender a palavra que liberta. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Então, um processo contínuo em que o crente vive livre da escravidão do pecado, da condenação e da morte espiritual. Segundo a Bíblia Sagrada, porque aqui sempre é segundo a Bíblia, a palavra de Deus, a libertação, nós já falamos lá acima, que é uma ação por parte de Deus, que nos conduz a uma vida livre. Amém, irmãos? Tanto no presente, quanto na eternidade. Na eternidade nós não vamos ser livres de tudo isso, mas Deus também quer que você seja livre de tudo isso aqui presente, no nosso mundo aqui que nós vivemos. Não, porque lá você não vai ter nada, lá não vou sofrer nada, lá eu sou livre, lá, mas no mundo presente Deus quer te dar a liberdade, a libertação para a tua vida também. Amém, irmão? Então, o primeiro momento aqui nessa manhã é um convite para nós confiarmos em Deus. Preste atenção. Confiarmos em Deus e abandonarmos as cadeias que nos prendem. Existe alguém aqui que tem algumas cadeias que está te prendendo, aguardando a tua vida? Tem. É que você não fala, mas tem. Se falasse assim, existe alguém aqui que é cheio do poder de Deus, aleluia. Aí ele se apresenta logo. Você quer mostrar o melhor.
Mas existe alguém aqui nesta manhã que estão presos nas cadeias pelo medo, pelo vício, pelo pecado, pela opressão, pela força do mal. Eu sei que tem aqui. Eu sei que tem do outro lado. Você que está me assistindo, onde depois vai compartilhando aonde esse vídeo vai chegar. Eu sei que tem. Agora, você precisa nesta manhã experimentar a liberdade que vem de um relacionamento com Deus. Como eu posso ser liberto de tudo isso? Relacionamento com Deus. Culto é culto, festa é festa de culto, festa é sensacional, é legal, mas depois volta à normalidade. Não é verdade? Volta tudo normal. É verdade essa. Agora, como eu posso ser livre? Porque ele veio para libertar os cativos que estavam oprimidos. Que opressão são essas? A gente tem a opressão da culpa, da força do mal. E eu não falo aqui só fisicamente não, tá? Nós vamos entrar numa área aqui que vai dar tempo ainda. Em todas as áreas da nossa vida, Deus veio te dar libertação. Então, libertação significa que a libertação não é apenas um evento, mas é um processo contínuo. Diga comigo, um processo contínuo em que o crente vive livre da escravidão do pecado e da condenação da morte espiritual. Vamos lá, irmãos. Segundo a Bíblia, nós já lemos, é uma ação por parte de Deus que conduz a uma vida livre. Agora, outro tópico aqui. O que Jesus diz sobre libertação? Vamos aqui na Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Tudo tem que ser de acordo com a palavra, né, irmãos? Não pega versículo essa e interpretar versículo da maneira que você quer interpretar, não. É de acordo com a palavra. Então, o que Jesus diz sobre libertação? Jesus nos ensina que Ele veio para nos dar libertação. Amém, irmãos? Agora, não, diga assim para o teu irmão, não somente física, mas também espiritual. E nós já lemos isso lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. Lá em cima nós falamos, só que lemos até o 19. Diz que Ele foi ungido, inclusive Ele foi ungido para isso. Porque diz aqui, o Senhor, olha que diz, me ungiu. Então Ele foi ungido para isso, irmãos. Amém, querido? Ele não veio só dar salvação, Ele veio para te dar libertação da opressão, da força maligna, do mal na tua vida. Porque Ele diz aqui, ó, o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, que nós lemos lá, mas enviou também para proclamar liberdade aos prisioneiros. E Jesus foi lá na cadeia, abrir cadeia de alguém lá. Nós somos aqueles que muitas vezes estamos aprisionados, acorrentados, algemados pela força do mal, pelo pecado, pela culpa, pelo vício. E Ele veio para isso, querido. Ele veio para te dar liberdade, diga glórias a Deus. E diz ainda, recuperação da vista ao céu, para libertar os oprimidos. Agora, estas palavras aqui que nós acabamos de repetir, porque já tínhamos lido, essas palavras mostram que Jesus veio para nos libertar de tudo que nos prende. Ponto final. Fala para o teu irmão assim, Jesus veio para nos libertar de tudo que nos prende. De tudo o que, pastor? Seja pecado, seja as opressões espirituais ou até mesmo as dificuldades da vida. Ele veio para dar liberdade em todas essas áreas que nós vamos daqui a pouco falar. Amém, querido? Então, a libertação que Jesus oferece, presta atenção, é um convite para uma vida nova. Porque muitas vezes a gente fala vida nova, só fala de novo nascimento.
mas a vida nova é em todas as áreas. É aquilo que te prendia, é aquilo que se aguentava, é aquilo que te levava à opressão, aquilo que a força do mal te perseguia. Amém, querido? Amém. Porque ele foi ungido para nos dar liberdade, para libertar quem está no cativeiro. É por isso que eu preciso que você aprenda a Bíblia. Ler a Bíblia tu tem que ler, mas leia a Bíblia pedindo a orientação do Espírito Santo para entender a palavra de Deus para a tua vida. Então, irmãos, mostra aqui que ele veio para libertar de tudo que nos prende. A libertação oferece um convite. Fala para o teu irmão assim, não é um evento, mas é um convite para uma nova vida. Então isso significa o que, pastor? Significa que quando eu recebo Jesus como Salvador, e aí eu não vou entrar dentro dessa, se recebe, se é escolhido, se confessa, mas quando eu recebo Jesus, como a Bíblia fala, todos aqueles que confessarem, né? Todos aqueles que confessarem com a tua boca e com o teu coração, que é salvo, né? Amém? Está na Bíblia Sagrada. Mas eu já expliquei na nossa aula aqui alguns pontos para entender um lado e entender o outro lado, ok, querido? Mas vamos lá. Quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador, a libertação é um convite para a nossa vida, né? Mas quando nós recebemos esse Cristo como nosso Salvador, ele veio para libertar você de todas essas áreas. Não é só para a salvação. É que nós fomos ensinados errado. Tudo nosso é só salvação. Salvação é eterna. Você está na terra. Ou não é? Lá no céu tu já está em liberdade. Não há vício, não há doença, não há morte, não há dor, não há choro, não há opressão maligna, não há força do mal. Mas aqui na terra, mesmo sendo salvo, tu passa por tudo isso. Amém? Quem está entendendo? Amém? Então, Jesus fala sobre libertação também, irmãos, também emocional e mental. Quando ele fala de libertação, ele primeiro vem trazer boas, diga comigo, boas novas. Ele apresenta as boas novas. Mas boas novas não é só a palavra evangelho. Não, porque boas novas é o evangelho. Não é. Mas boas novas é o evangelho, mas o evangelho para transformar e libertar. Boas novas de salvação, tudo bem, mas a palavra salvação aqui não fala só de salvação eterna, mas é a salvação de todas as áreas da tua vida. Salvação da culpa, salvação do vício, salvação da opressão e salvação das forças do mal. Que a gente entende salvação como vida eterna. E é isso que você precisa de aprender, que talvez você até o dia de hoje não sabia disso. Quem está aprendendo aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos entender isso. Porque ele veio dar uma nova vida. A gente fala nova vida. Aquele que está em Cristo, a escolha velha se passaram, eis que tudo se fez novo. É isso aí. Mas novo em quê? Qual é a novidade de vida que você tem? Se você é oprimido, força do mal te persegue, tu é viciado, viciada, pratica pecado todos os momentos pela mente. Porque o pecado não é só o ato, o pecado é a mente também, que é a opressão do mal. Pecado na mente é a opressão do mal. Foi pela mente que a primeira mulher pecou. Então a gente tem que entender isso, irmãos. A nova vida que ele quer te dar, uma nova vida total. Ele, uma pessoa quando está preso, paga lá o que pagou, depois ele deixa a liberdade. Mas ele der a sua liberdade, ele que vai saber se vai ficar livre ou ele vai cometer de novo o erro para ficar preso de novo. Então tem crente que ele veio para te dar a liberdade total, mas você quer ficar preso de novo. Preso na força do mal, na opressão, no vício, da culpa, do pecado. Aí depende de você. Mas ele veio para te dar a libertação total. Amém, queridos? Ele veio para te libertar de tudo aquilo que te prende.
Glórias a Deus. Então vamos lá. A liberdade que Jesus, quando a gente recebe Cristo como nosso Salvador, nós somos libertos de todo, diga para o teu irmão assim, de todo o poder do pecado e da morte. Então a minha primeira pergunta aqui nessa manhã é: existe crente, pessoas que estão aqui há muitos anos, mas eu não sei se já confessaram Cristo. Porque você está aqui, tu pensa, foi um escolhido de Deus, e se não foi? Você pode estar aqui, como muita gente está em alguns lugares aí, que talvez é escolhido e não está aqui. Você precisa confessar Cristo. Uma vez que confessando Cristo, Ele vai te dar libertação de todas as áreas da tua vida. Talvez você seguiu papai e mamãe para a igreja, mas nunca falou: Cristo, eu te quero. Cristo, eu te amo. Cristo é o meu libertador. Cristo é o meu salvador. Talvez você participe de tanta coisa na igreja há tantos anos, mas nunca confessou Cristo como teu salvador. E a gente precisa fazer isso. Porque uma vez você fazendo isso, você nasce de novo. Tendo um novo nascimento, o Espírito Santo passa a habitar em você. E onde está o Espírito Santo, a força do mal não pode vencer você. Mas aquele que ainda não é de Cristo, não tem o Espírito. Para que eu tenha o Espírito, eu tenho que ser de Cristo. É o que a Bíblia fala. A casa tem que estar limpa. Porque se a casa não estiver limpa, o que vai acontecer, meu? E como a casa fica limpa, que é lá dentro do nosso coração, através de um relacionamento com Deus, com a palavra, com a oração, um processo se virá sobre a tua vida, em libertação total na tua vida. Então vamos lá, querido. A libertação que Jesus oferece é um convite para uma nova vida. Eu vivi oprimido, a força do mal me atingia. Tudo que vocês viveram e passaram, irmão, eu vivi muito mais e passei muito mais. Eu vou contar minha história de vida aqui, não. Um rapaz que visitou a nossa igreja domingo, vai de mim, que eu conheço há muitos anos, mas quando eu olhei, ele engordou um bocadinho mais, a carinha dele estava mesmo. Aí eu não consegui entender o que ele queria. Depois eu lembrei dele. E ele começou a contar uma história nossa, para alguns irmãos que estavam aqui, né? Da nossa vida que a gente viveu no passado com ele, em evangelização, em trabalho de rua, em fazendo obra por esses locais aí. Ele contou a história para mim. Eu não preciso, eu posso trazer umas 10 pessoas aqui do passado e vai contar a história nossa aí no passado. Quem era nós e quem somos hoje. Porque um dia eu tive uma nova vida. E uma nova vida é que traz mudança e transformação. Então tem crente que gosta da igreja, que gosta de louvor, que gosta de participar, que gosta disso, mas ainda não tem uma mudança total, porque precisa da nova vida. Amém? Então não adianta ficar trabalhando a vida toda e faz isso, e culto de libertação, e mete a mão na cabeça, expulsa demônio, e não sei o que, não adianta. É um processo de comunhão com Deus. Amém? Quando eu tenho um processo de comunhão com Deus, agora, a pessoa está endemoniada, sai em nome de Jesus, vai sair, pronto, final. Mas libertação não tem esse negócio de sai, demônio, está liberto. Está liberto naquele momento. Mas aqui é a área física, é a área emocional, é a área mental, é a área espiritual, envolve todas as áreas. Você entendeu? Há uma entidade para todo tipo de coisa nessa terra, para toda. A gente não vai mais ensinar aqui, já foi ensinado por ela, e eu conheço bastante, que eu tive aula. Eu tive aula em seminário sobre isso. Quantas partes se divide o espiritismo? 3 partes. O banda, candomblé, quimbanda. E aí vai, eu dou aula disso aqui a hora que eu quiser, eu entendo um bocadinho. Como se manifesta um, como se manifesta o outro, como manifesta o outro, como eles agem de um lado e do outro, né? Aí o espiritismo científico, porque o baixo espiritismo é para aquele que é mais pobre, mais necessitado, que não vai ver o mal, não vai entender nada que é errado. Mas quando é um cara com mais sabedoria, um médico, um etc., que tem um pouco mais de conhecimento, aí entra o espiritismo kardecista, científico.
Sim, entendeu? Então ele se envolve em todas as áreas, mas se apresenta de maneira diferente de acordo com o povo. Então, se o povo não tem conhecimento evangélico, é a mesma coisa. Alguns estão nessas igrejas lotadoras, graças a Deus por isso, mas eles estão dando aquilo que o povo quer, porque não sabe. Entendeu o negócio? Mas sai do mesmo jeito. Não tem libertação, continua no vício, continua no pecado. Não tem mistério. É somente a palavra de Deus que liberta. É Jesus, ele foi apresentado. O Senhor me ungiu para trazer libertação aos cativos. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio para te dar nova vida. E ponto final. Então Jesus também fala de libertação emocional e mental. Quando eu vejo lá Mateus capítulo 11, do versículo 28 até o versículo 30, se você for ver, Jesus veio trazer essa libertação. Ele começa a se apresentar: o meu jugo é suave, é leve. Ele começa a dizer assim: eu sou manso. Ele começa a vir de a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos. Olha só, vinde a mim, todos vós estáis cansados, oprimidos. Então, opressão mental. Aqui fala disso, irmão. É opressão mental, é opressão emocional. O que mais tem hoje na igreja é crente oprimido mentalmente, espiritualmente também. Ou não é? São as doenças que o inimigo trouxe para dentro da igreja. E por que ele trouxe? Porque ele sabe que os crentes não têm relacionamento com Deus. Uma vez eu conversando eu perdi uma pessoa que era um amigo meu de futebol há pouco tempo, gostava muito dele, o apelido dele é Neném. E ele era pai de santo, mas me respeitava muito, me abraçava, me beijava no rosto. A gente se dava muito bem lá no futebol. Deu um câncer nele, o câncer arrastou ele assim de questão de meses. Mas uma vez ele falou: poxa, vocês que pregam a palavra de Deus, às vezes agem da mesma maneira que nós agimos. Eu falei: de que maneira? É que a gente vai lá, eles vão lá para o lugar que eu sou o líder, para querer ganhar alguma coisa. E vocês, evangélicos, também estão fazendo a mesma coisa com Deus que vocês servem. Só vão para a igreja também para pedir alguma coisa. E aí essas pessoas nunca vão ser libertas de nada. Porque o que liberta é nova vida. E não falou nada de errado não, ele falou certo. Ele falou certíssimo. Ele era um amigo de futebol, não é amigo de intimidade, de futebol. Ele mandou uma casa, sala de jogo, inclusive eu não fiquei sabendo no dia, não pude ir. Eu estava 2 semanas sem o futebol, e quando eu fui, eu falei: cadê o Neném? Quando sobrou, o Neném faleceu. Mas eu iria lá no enterro se caso eu soubesse. Então, ele veio para isso, mas ele veio trazer libertação emocional e mental. Eu acredito em todos os profissionais da área. Eu não sou contra psicólogo, psicanalista, psiquiatra, que são ótimos profissionais, tem que ter, o país tem que ter. Nós vamos ter uma psicóloga aqui, a Eliane, nós estamos aqui da área, de outra área, mas e é doutoras, vão ser doutoras, porque quando se forma são doutoras. Amém? Assim como o André fez bacharel, a minha filha fez bacharel em administração também. A Gabriela tem bacharel em administração. Ele é bacharel em ciência de computação, né? Computação. Então, graças a Deus, a igreja aqui tem coisa boa aqui, vai ter coisa muito melhor. Amém? Amém? Deus está prosperando o povo aqui nesse lugar e vai prosperar a tua vida também. Mas a gente precisa entender que hoje o inimigo trabalha nessa área. Eu nunca vi tantos profissionais serem chamados, tendo em vista que está aí um monte de pastores que estão se profissionalizando na área, esquecendo, não vou dizer que está esquecendo, que eu posso estar errando, por Deus, eu não quero errar. Mas se aplicar essa palavra que eu estou dando aqui, eu acho que seria muito viável para os crentes. Amém? Amém. Ou não? A verdade é essa, que vai marcar lá 10 sessões,
Aí já viu, vai ficar sessão para lá, sessão para cá, acaba tudo, vai para o culto, aí não está ali mesmo. Porque se não tiver Cristo, se não entender essa parte aqui que está sendo falado nessa manhã, não vai adiantar, gente. Você vai continuar a mesma pessoa. Eu digo porque eu tenho exemplo da minha vida. É isso. Então, irmãos, ele veio também trazer libertação emocional e mental. Ele nos convida a lançar sobre ele, Mateus 11, 28, 30, lançar sobre ele todas as nossas, o quê? Lançar sobre ele todas as nossas ansiedades e preocupações. Vinde a mim, porque quando ele não fala a palavra aqui, mas Pedro não fala. Lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha só, lança sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele está cuidando de você. Amém. Ele é psicólogo, psicanalista, psiquiatra, ele é tudo. Amém. Ele é doutor, ele é médico dos médicos, rei dos reis, senhor dos senhores. Ele é tudo. Ele conhece todas as áreas da tua vida. Ele te formou, ele sabe quantos ossos você tem no seu corpo. Ele sabe de todas as suas necessidades e conhece cada um de vocês que estão aqui nessa manhã, e a situação de cada um ele conhece. Você não precisa falar para mim, mas ele conhece. E hoje é a tua oportunidade de ter essa libertação em todas as áreas da tua vida. É hoje, é a tua oportunidade. Então ele tem esse processo. Ele fala aqui, ó, quando tu tem Cristo, nós somos libertos do poder do pecado e também do poder da morte. Jesus da liberdade verdadeira. A liberdade de Jesus é a liberdade verdadeira. Uma liberdade que nos permite viver em paz, sem medo e sem culpa. Amém, querido? A liberdade de Jesus vai lhe permitir nesse mundo, nessa terra, que somos peregrinos, em uma terra estranha. Essa terra, nós não somos dela, nós não somos daqui, mas nós estamos nela. Terra de pecado, terra de maldição, porque a terra é pecaminosa, ou não é, igreja? Onde jaz o maligno, e que nós estamos nela. Mas nessa liberdade aqui, nós temos o direito de viver, porque isso vai nos permitir, neste mundo, viver em paz, sem medo e sem culpa. Através de Cristo. Isso aqui é ensinamento da palavra, aplicação da palavra. Se você não quiser aprender a palavra, aí é contigo mesmo. Eu, quando vim para Cristo, com meus 21 anos de idade, já tarde, nunca conhecia uma Bíblia, não sabia que era Bíblia sagrada. Na verdade, existia uma Bíblia daquelas católicas, bem grande lá em casa, tem uma cruz assim no meio. Acho que a maioria tinha, não sei se vocês tiveram, mas lá em casa tinha. Aí, de vez em quando eu abria aquela Bíblia lá, né? Mas não entendia nada. Um dia Deus me chamou, e me transformou, me libertou, e me tirou do cativeiro. Agora, eu vou falar mais alguns 2 tópicos, a gente finaliza domingo e a gente completa. Amém, querido? Amém. Você não vai deixar de vir domingo, porque isso aqui é um processo. Amém? Isso aqui não é um ato, é um processo de relacionamento com Deus. Amém? Agora, agora outro tópico, quais são os tipos de libertação segundo a Bíblia? Não é segundo o pastor, em denominação, em igreja, segundo a Bíblia. A Bíblia apresenta diversas formas de libertação. E todas as formas de libertação, elas estão relacionadas à ação redentora de Deus para trazer liberdade ao ser humano em diferentes áreas da nossa vida. Todas elas. Então vamos lá. Eu quero relacionar algumas aqui e nós vamos dar continuidade no próxima aula, próximo domingo, que vai ser a ceia do Senhor. É domingo, acho que é a ceia do Senhor já, né? E domingo nós vamos ter o café da comunhão. Amém? Primeiro café da comunhão. Nós vamos ter o café da comunhão domingo, parte da manhã. Amém, querido? E à noite a Santa Ceia do Senhor. Mas vamos lá. Então eu relacionei algumas áreas que o Senhor liberta. E que quando você o tem como seu único e suficiente, suficiente,
Ele é suficiente e salvador para todas as áreas da tua vida. Ele não é salvador só da alma, ele é também mental, físico, espiritual. Você precisa entender, isso aqui é cristologia. Isso chama cristologia. É o estudo de Cristo. Entendeu? Ele veio te libertar em todas as áreas. Mas qual é a primeira libertação? Relacionada ao libertação do pecado. Coloca aí, libertação do pecado. Então a Bíblia ensina que o pecado é a principal causa de separação entre o ser humano e Deus. O pecado nos separa o homem de Deus. Eu não estou falando aqui do gentil só não, irmãos. Se você também está aqui na igreja, aspas, é crente, se você está em pecado, você também está separando entre você e Deus. A verdade é essa. Porque eu não estou falando para ímpio, eu estou falando para o povo de Deus está aqui. A Bíblia falava para Israel. A Bíblia fala para crente. É a orientação da palavra. Amém, querido? Então, porque a gente entende às vezes errado, a gente fala, não, porque o pecado é a causa da separação do homem com Deus, aí acha só que o ímpio já está separado. Mas é o pecado que é gerado no povo da igreja. E essa pessoa, não tendo um relacionamento com Deus, está separado de Deus. Uma vez separado de Deus, por isso que eu não vou dar aula de santidade agora, tem que ser ela, está vivendo a vida sem santificação. Não tem santidade, vida de santidade. Porque para ter vida de santidade, primeiro tem que estar liberto de todas as coisas. Por isso não tem ordem cronológica. Eu vou dar aula de santidade depois. Porque uma vida liberta, vida de santidade. Amém? Vida liberta, vida de santidade. E o ponto final. Ah, mas eu ando assim, não interessa. Se você ainda não tem relacionamento com Deus, você está pecando, está separado de Deus. Está em Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora, querido, a libertação do pecado é oferecida através de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que veio morrer na cruz, pagou o preço por nossos pecados. Ele pagou o preço pelos seus pecados. Você não poderia pagar, ele pagou, irmãos. Amém? Diz a palavra do Senhor que ele cravou. Ele pagou a nossa dívida. Você está aqui pelos nossos pecados. Então, essa é a primeira libertação. Se há pessoas aqui que ainda não foram libertas dos seus pecados, você que está me assistindo do outro lado, hoje é manhã de libertação dos pecados. Amém. Pastor, eu não tenho pecado, então você é um anjo. Tem. Seja vício, seja o que for. Adultério, fornicação. Então hoje a verdade é essa. As pessoas namoram, eles estão morando junto, alguns, e falam que é meu namorado, minha namorada. Está morando junto, não tem nada, é meu marido, não é marido. Jovem que está juntos não é marido e mulher. Se eu falar que é meu namorado, minha namorada agindo de uma maneira errada, eu estou dando exemplo para outras crianças também. A verdade é essa. Então hoje existe uma maneira diferente das igrejas agirem, porque não querem pregar a verdade da palavra. Então, se hoje nessa manhã tem pessoas que precisam ser libertas do pecado, de adultério, fornicação, vícios, culpa, medo, fobias. Tem pessoa que tem fobia de tudo. Sonhos, que às vezes as pessoas, tem pessoa que sonha os sonhos disso, daquilo, são sonhos malignos. Porque quando havia o sonho de Daniel, o sonho de algum personagem bíblico, era sonho que Deus dava para. Mas hoje tem os sonhos que entram na mente da pessoa, porque precisa de libertação, precisa de palavra, precisa de relacionamento com Deus. Aí vem o sonho opressor.
Quem está entendendo aí? A noite foi dado para você, para tu ter paz. É o Salmo capítulo 8, me parece que fala: eu dormirei e deitarei. E dormirei, eu deitarei e dormirei. Em paz. Noite é para tu dormir. Se você não está dormindo, está ficando atormentado, ó, olha para cá. Hoje é manhã de libertação para a tua vida. Porque a noite Ele deu para você dormir. Está na Bíblia. Eu deitarei e dormirei. Ele pode até demorar a dormir, mas é para dormir. Então são sonhos opressores que te oprimem. E aí, irmãos, eu gostaria até que não levasse a brincadeira, mas que levasse a sério a palavra hoje. Ou você vai querer viver dessa maneira, ou você vai querer ser liberto. Eu estou aqui para ensinar. O eunuco, ele aprendeu. Ele entendeu. Capítulo 8 de Atos 30-36. Eu li aqui para você que chegou, Rosana, e me informou o motivo do qual se ganhou depois. O eunuco aprendeu e mudou na vida dele. Interessante que era antigo. Era africano, né? Parece que é africano. Foi salvo. E mudou a vida dele. Quando eles aí, quem pode ser batizado? Mas se você crê em Cristo, mas eu creio. Então, você crê. Mas é crer em Cristo em todas as áreas da tua vida. Não é crer em Cristo só para a salvação, para querer ganhar alguma coisa dele. É crer em Cristo para a tua liberdade. Seja em todas as áreas da tua vida. Amém. Então, primeiro aqui, irmãos, essa libertação, ela não é algo que conquistamos por mérito próprio. Amém, querido? Ninguém conquista a libertação por mérito próprio. Não é. É através de um relacionamento com Deus. E ter uma nova vida. Porque tem crente que não teve nova vida, não tem novo nascimento. E como é que eu sei disso, pastor? Pelas ações e pela maneira que vive. As ações, a maneira que vive, demonstram que falta novo nascimento. Porque toda pessoa que teve um novo nascimento, ele tem, pelo menos, demonstra uma vida diferente. Em todas as áreas. Sensual. Principalmente as mulheres hoje. As garotas. É uma paz sensual dentro da igreja. Que, pelo amor de Deus. Então, é uma normalidade. Estou achando normal, mas não é normal. A gente tem que começar com isso aí. Eu vou vir com um estudo de santidade aqui na igreja. A gente precisa entender isso. Não é normal. A gente pensa que é normal, mas é um espírito de sensualidade. Isso é um espírito de sensualidade. Amém, querido? Homens também. Também existem homens. Tem espírito de sensualidade. Apresentando os físicos, etc. E tal. Também é espírito de sensualidade. A verdade é essa. Existe coisa quando você tem o Espírito Santo que você vai fazer, quem tem novo nascimento, que tu foi liberto disso, ele te conduz a não fazer. A gente precisa, se você não entender isso, para continuar na igreja, é legal, não tem problema nenhum. A igreja está abarrotada, mas irmão, transformado e mudado poucos, libertos poucos, muito poucos, mas pouco mesmo. Verdade é essa. Então essa libertação, ser liberto do pecado significa ser livre da escravidão. Amém? Ser liberto do pecado significa ser livre da escravidão que lhe causa, vai te causar alguma coisa, vai te causar as consequências. Davi pecou, um homem segundo o coração de Deus. No momento que era para estar na batalha, ele não estava. Crente tem que estar na luta, na batalha, na igreja, lendo Bíblia, buscando a Deus, orando. Quando ele deixa de estar na batalha,
O inimigo trabalha, principalmente na mente dele. Você tem mais tempo na tua casa ou no teu trabalho que na igreja. E é lógico, se tu não tiver comunhão com ele, o inimigo vai agir mais na tua vida do que o Espírito Santo. Porque você tem mais tempo nesse mundo do que na igreja. Ou não é? O silêncio aprova a palavra. Eu gosto do silêncio, está aprovando a palavra. Quando está silêncio, a nossa consciência está falando com a gente. A verdade é essa. Isso é psicologia. Está em silêncio, Deus está falando. Esse negócio só de pular, de voltar e tudo, é momento. Isso é momento. Quando para aquilo ali, a pessoa tem problema emocional, sentimental, espiritual. O Evangelho veio para mudar, irmãos, todas as áreas da nossa vida. Eu também preciso ser mudado em alguma área, porque eu não sou super-homem melhor do que ninguém. Mas estou hoje, ainda digo para você, ininterrupto, nunca me afastei do Evangelho. Se não é muita coisa para você, para mim é. Para mim é. Diz a palavra do Senhor finalizando aqui. Ele veio para você ser liberto do pecado. Amém, queridos? Amém, querido? Amém. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pronto. Não é isso que diz a palavra? Se, pois, o Filho... Aí a pessoa, às vezes, quer pegar João 8,36 e ficar pregando por aí. Nem crente é. Às vezes tem cara que nem é crente, pega um versículo e fica ali por aí, mas não é liberto também. O versículo diz, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente já está livre. Serei livre. Ponto final. Quem tem Cristo é livre. Amém. Livre. Mas livre de quê? Agora vamos lá, vou finalizar essa parte aqui. Livre de quê? Libertação do poder. Porque, primeira, libertação do pecado. A segunda que eu falei ia finalizar. 2 tópicos relacionados aqui sobre libertação. Biblicamente falando. Primeiro do pecado. Se o Filho do homem nos libertar, verdadeiramente somos livres. E a outra, libertação do poder de Satanás e do diabo. Porque tem crente que tem medo do diabo, medo de Satanás. Tudo é tenho medo, pai. Meu Deus do céu, eu não sei como crente tem medo da ação do diabo e Satanás. Porque ele só trabalha quando a tua mente não tem um relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus é liberto do poder de Satanás e do diabo. Ele não tem poder sobre a tua vida. Amém. Acabou, irmãos. Se você ainda teme o diabo, ainda teme ele. Tem crente que quando a gente vai ler a Bíblia, fala Satanás, não fala Satanás não, fala o inimigo. Mas na Bíblia está Satanás. E ponto final. Não fala o adversário. Não, na minha Bíblia está Satanás, diabo. Quem tem Cristo, ele é livre do pecado e ele é livre do poder de Satanás e do diabo. A Bíblia revela que Satanás trabalha para escravizar as pessoas. A Bíblia vai dizer aqui, cegando-as para a verdade e conduzindo-as à destruição. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3 versículo 8, eu vim para destruir as obras do diabo. Quem tem Cristo, nova vida, novo nascimento, as obras do diabo já foram destruídas na tua vida. Amém. Amém, queridos? Eu vou ficar com esses 2 pontos aqui. Pastor, 1 João capítulo 3 versículo 8. Aí a gente vai ficar com essa parte aqui e a gente volta no domingo, se Deus assim permitir, no café da comunhão estarei. Oi? Não é o café não, é dia 31 é sábado. 31 é sábado. Aí domingo é dia 1º, né? E essa é uma coisa que eu, durante esses anos todinhos, não posso esquecer. Eu não posso esquecer. Então, mas eu agradeço, porque é bom as pessoas sentarem.
Então a gente vai falar sobre a libertação das doenças. Amém, querido? Amém. No próximo domingo. Nós vamos falar da libertação das doenças e libertação da ansiedade e do medo. Porque o Senhor também nos libertou da doença. Isaías ele diz que ele levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas doenças, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Mas você precisa de crer e entender isso, porque ele cura. A libertação é física, emocional, mental e espiritual. Amém, querido? Amém. Fica com essa palavra e, se Deus permitir, no domingo que vem a gente conclui esse estudo e depois a gente vai falar sobre santificação aqui na igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Oportunidade para você abençoar a casa do Senhor agora com os seus dias, com sua oferta. Eu vou abrir o teu envelope aqui para colaborar. Vai ter algum louvor? Não, né? Para finalizar, vai. Então pode vir. Enquanto os irmãos pegam o envelope, eu fiz o ofertório que eu não sabia. Quando a gente estiver assim quase finalizando, já esteja prontidão, já esteja aqui na frente, já para a gente saber que vai ministrar. Senão a gente finaliza o culto sem saber, tá bom? Mas enquanto os irmãos se preparam para ministrar, você que tem a sua oferta, traga aqui em nome do Senhor Jesus. Quando eu gostei, ó, uma igreja que é um pouco menor do que a nossa, presta atenção, gente. Uma igreja menor do que a nossa, eu vou ter que fazer isso aqui, porque isso aí é a qualidade, não tem erro nenhum, não tem pecado nenhum. Eu fui ofertar, não estava com dinheiro. Aí o pastor me deu o QR Code. E o QR Code era o nome dele, que eu vi que eu passei. Não tem problema nenhum, tá? Porque tem igreja que não tem conta bancária. Ela não é obrigada a ter conta bancária. A igreja não é obrigada a ter conta bancária. E aí no meu QR Code eu fiz a minha oferta. E muitos outros pastores que estavam lá, a esposa da pastora que pregou. Então a gente precisa disso também, que a gente, por sua vez, não oferta, mas faz uma oferta pelo QR Code. Ok? Amém, querido? Então você que pode trazer sua oferta. Em nome de Jesus, não para providenciar isso aí, tá? Ele te espantou. Cada prego, a cada madeira, pelas feridas que atingiram meu Senhor, eu posso ouvir o seu amor dizer: ai, eu desejo que ele seja em mim, para que veja sua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim, a liberdade me libertou. Fez o
Deus poderoso. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, meu Deus. Aleluia. Vamos comprados pelo sangue de Jesus, libertos do pecado, livres em tua presença, Deus. Nos libertamos, nos reconciliou. Aleluia, aleluia, Glórias a Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. É em Cristo nós somos libertos. Glória a Deus. Queridos, vamos abençoar. Vamos agradecer a Deus por esta manhã abençoar a oferta. O Sandro deu uma melhorada aqui nas ofilaços, né? Ficou mais ou menos, ficou legal. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pelo ensinamento da tua palavra. Toda opressão oculta, maligna, que oprimia mentes aqui nesta manhã, foi liberta. Amém? Você vai dormir em paz, porque a palavra do Senhor diz que eu deitarei e dormirei. Esta é a palavra de Deus para a nossa vida. Em paz eu deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Obrigado pela tua palavra, mas que não seja apenas uma palavra mais pregada aqui nesse lugar, mas que possamos ter pego essa semente e deixar essa semente gerar frutos na nossa vida. Leva-nos guardado por ti, livrando-nos de todo mal. Clamor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Os libertos em nome de Jesus, diga glória a Deus, diga aleluia e aplaude o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele, Deus abençoe, graça e paz.